Pessoal, espero que o último vídeo tenha ficado claro a respeito da resolução do problema 2, né? E aí, contrariando o meu gosto pelos números pares, eu vou resolver o exercício 4. Eu acredito que esses dois problemas são os que envolvem uma abstração um pouco maior dos conceitos que nós vimos. Então, eu escolhi resolver esses dois problemas, mas a gente pode, futuramente, na necessidade de vocês, esclarecer dúvidas sobre os outros. Então, nesse exercício número 4, a gente tem o seguinte problema. Então, uma parede de área A se encontra no vácuo e tem apontada para ela um número n de canhões, todos a uma mesma distância d da parede, que disparam incessantemente moléculas de massa m com velocidade constante. Em um intervalo de tempo ΔT, cada canhão consegue disparar uma média de 10 moléculas contra a parede, sendo o módulo da velocidade de cada molécula na direção perpendicular à parede igual a v. Então, determine a força média exercida por uma única partícula sobre a parede de área A. Depois, a pressão P medida por um manômetro que esteja conectado a essa parede. E qual seria o efeito sobre a pressão do item B se a distância D fosse triplicada. A ideia, então, é expressar as respostas em termos das variáveis que foram dadas no problema e qualquer outra constante termodinâmica que vocês julgarem necessárias e que sejam definidas termodinamicamente. Então, eu fiz um esquema aqui mais ou menos do que a que se refere esse problema. Nós temos aqui, então, uma parede A com um canhão, né? Aqui eu desenhei um deles, mas existem N canhões apontados para essa parede, de tal forma que um número de moléculas são disparadas perpendicularmente a essa área que está localizada a uma distância d do canhão. Cada molécula que é disparada tem uma velocidade v, eu defini aqui o eixo x, né? Então eu tenho uma velocidade v de x e chapéu nessa direção. E é claro, cada canhão está disparando moléculas de forma incessante, como é ressaltado aqui no problema, de tal forma que nesse intervalo de tempo ΔT, eu vou ter um determinado número de moléculas, nesse caso, 10 moléculas atingindo a parede. Então, dados esses elementos, nós precisamos calcular qual é a força média, num primeiro momento, exercida por uma única partícula. Então, se eu estou falando de uma única partícula, é claro, eu estou falando do que está sendo disparado por um único canhão. Então, beleza. Qual que é a ideia do problema? A gente viu lá na discussão da teoria cinética dos gases que o que acontece no processo de geração de forças sobre as paredes de um recipiente, devido ao movimento incessante das moléculas de um gás, é a transferência de momento que ocorre em um determinado instante de tempo, quando a colisão ocorre de forma perfeitamente elástica. Então, transportando aquelas ideias para esse problema especificamente, o que gera uma força F atuando sobre essa parede de área A são essas moléculas que se chocam com ela, transferindo, então, momento linear. O que eu preciso calcular, então, é qual é a diferença de momento linear transferida à parede durante a colisão e qual é o intervalo de tempo que demora para que cada colisão aconteça. Então, basicamente, o que eu preciso fazer aqui é calcular a diferença entre o momento final e inicial da partícula. Que nós sabemos, né, o momento é dado pelo produto da massa vezes a velocidade. Nesse caso, então, eu tenho o momento final menos o momento inicial da partícula. Cada partícula ela se movimenta com velocidade v de x no sentido positivo do eixo x, que eu defini aqui. E depois que ela choca de forma perfeitamente elástica, ela então retorna com o mesmo módulo de velocidade, mas com sinal contrário. Então, eu tenho agora componente menos v de x para essa mesma partícula que se chocou contra a parede e foi então refletida. De tal forma, né, a variação de momento que vai resultar da colisão de uma única partícula vai ser, assim como a gente deduziu lá para as moléculas dentro de uma caixa, menos 2 mv de x. Então, beleza. O que eu preciso descobrir agora é em que intervalo de tempo as moléculas demoram para transferir exatamente essa quantidade de momento. E aí que tem que tomar muito cuidado. O problema diz que existe um intervalo de tempo ΔT
no qual eu consigo, né, ou o canhão consegue fazer a emissão de 10 moléculas. Significa então que eu tenho um total de 10 moléculas colidindo no intervalo de tempo ΔT. Isso não é o tempo de duração de uma colisão. Isso é o tempo de duração de 10 colisões, já que nesse intervalo de tempo ΔT, 10 moléculas vão conseguir se chocar com a parede. Então eu preciso definir o tempo para que ocorra uma única colisão, né? E esse tempo é diferente do tempo ΔT dado no problema. Eu chamei ele aqui de um tempo ΔT'. Então, eu posso fazer esse cálculo com uma regra de 3, né, que vocês adoram. Então, se eu tenho 10 colisões no intervalo de tempo ΔT, no intervalo de tempo ΔT', para ter uma colisão vai ser ΔT dividido por 10. Beleza, tenho o valor da variação do momento, tenho o valor da variação do tempo de uma colisão, substituo aqui na força média, né, que é a variação do momento pela variação do tempo de colisão, que vai ser a substituição das equações 1 e 2, que vai resultar em menos 2mVx sobre ΔT dividido por 10. Lembrando, né, o Vx, que é a velocidade da partícula ao longo do eixo x, é o próprio V, né, já que a molécula se movimenta apenas na direção desse eixo. E substituindo, então, né, fazendo os rearranjos moleculares, eu tenho ΔT dividido por... Desculpa, os rearranjos matemáticos, eu tenho ΔT dividido por 10, esse 10 passa para cima, então fica menos 20 vezes mV dividido por ΔT. Então, essa é a força que, na média, é transferido pela colisão de uma molécula quando ela colide com a parede. Só que aqui, né, eu estou falando da variação de momento ainda não da parede, mas da partícula, já que eu estou falando aqui das velocidades das partículas. Devido àquela força de ação, para-ação, reação que a gente discutiu lá também ocorrendo dentro da caixa de um gás, a força que vai atuar sobre a parede vai ser o negativo da força que atua sobre a molécula, ou sobre a partícula, e então eu tenho essa força valendo 20 mV sobre ΔT, que é, né, a resposta do problema. Então vejam que o que eu acabo de encontrar aqui é a força que está atuando sobre a parede, mas para um único conjunto de partículas que são disparadas por um dos canhões. Quando eu então avalio o item B, que pergunta qual é a pressão exercida sobre a parede, eu vou ter que levar em consideração que eu tenho N canhões, e cada um dos N canhões gera essa mesma força média, F de P. Então, para poder calcular a pressão total, eu vou somar todas as forças que são induzidas por cada um dos canhões, dividido pela área A da parede. Consequentemente, se eu tenho N canhões e cada um deles exerce uma força F, média de P, sobre a parede, eu tenho então N vezes F de P, o valor total da força, que dividido por A dá a pressão então total aplicada. E aí, substituindo o valor de força média que eu obtive no item anterior, eu consigo determinar o valor da pressão que atua sobre essa parede. Veja então que, quando eu falo de pressão, eu estou contando tudo que em termos de transferência de momento ocorre por intervalo de tempo. E a confusão que eu não posso fazer aqui é imaginar que cada uma dessas partículas contribui ao mesmo tempo para a geração da pressão, já que uma vez que uma molécula colide, ela retorna e o sistema, uma vez estando no vácuo, ela não volta a colidir com a parede, o intervalo de tempo de colisão aqui, né, que é o tempo ΔT', ele vai depender de quão rápido o canhão consegue disparar essas moléculas. E aí o item C vai perguntar, se essa distância D for triplicada, ocorrerá alguma variação nessa pressão? E aí vejam que eu posso aumentar, né, ou eu posso afastar o canhão da parede, mas ele não vai deixar de disparar um total de 10 moléculas no intervalo de tempo ΔT. Ou seja, a distância entre uma molécula e a outra durante o processo de disparo do canhão vai ser sempre a mesma. Então, mesmo que o canhão se afaste,
a distância entre duas moléculas que determina o tempo de duração de cada colisão vai ser sempre o mesmo, de tal forma que eu não terei uma variação do valor da pressão se eu afastar os canhões a uma distância 3D em relação à distância original.